Essa live aqui, ela tá longe de ser algo alarmista, essa derrota tá longe de ser algo preocupante, e eu acho que a gente tem que tratar o que aconteceu hoje lá em Minas como algo, infelizmente, normal. Normal porque o Atlético Mineiro tem uma equipe bem superior ao Vasco tecnicamente. A verdade é essa. O elenco do Galo é um elenco montado para disputar o título. O elenco do Galo é um elenco montado para disputar a Copa do Brasil, para disputar a Libertadores, que tem um time com Scarpa, Paulinho, Bernat, Hulk, Otávio. Arana não jogou hoje, mas é um jogador que é titular desse time do Atlético. Enfim, é uma equipe que é muito boa. O Júnior Alonso mesmo também é um grande jogador, é uma equipe extremamente qualificada e que tem um patamar, 2 patamares talvez acima do elenco do Vasco da Gama. O que aproximava o Atlético Mineiro do Vasco na tabela era justamente o momento das equipes. Ninguém acreditava que o Vasco teria conseguido 4 vitórias seguidas e somado os pontos que conseguiu, e ainda bem que conseguiu, isso aí tudo é mérito, a gente não vai tirar em nenhum momento o mérito do Vasco ter conseguido isso, mas também ninguém imaginava um Atlético oscilando tanto assim. O Atlético faz um campeonato brasileiro ruim, bem abaixo do esperado para os parâmetros da forma como foi montado o seu elenco. E eu assisto muito o jogo do Atlético porque eu gosto de ver Paulinho, Hulk, Scarpa jogando. Eu, por exemplo, assisti o jogo contra o Juventude na semana passada em um gramado até pior do que esse do Arena MRV. Inclusive, deixo aqui meu destaque, é uma vergonha que um gramado de Arena MRV que acabou de ser inaugurado seja tão ruim, assim como também é uma vergonha o Mané Garrincha lá em Brasília ter um gramado tão ruim, arenas que teoricamente tinham tudo para serem perfeitas, mas o principal, que é um gramado decente, não tem. Então, o Galo sofreu muito contra o Juventude justamente porque fez um bom primeiro tempo, mesmo com um gramado muito ruim, e no segundo tempo o Juventude acabou sendo um pouco mais, teve mais ímpeto e conseguiu empatar a partida. Já o Vasco vinha fazendo grandes partidas sem e com a bola, partidas até dominantes, por exemplo, contra o Fortaleza foi assim, mas em outras, sabendo sofrer e conseguindo sair rápido no contra-ataque, e nada disso foi visto hoje, principalmente no primeiro tempo. Por quê, Pedrosa? Cara, o Vasco até começou com a marcação encaixada nos 10 primeiros minutos assim, conseguiu competir por cada bola, tava com 2 linhas ali compactas, o Verratti sendo o único cara sem estar compondo uma linha, mas também fazendo o balanço direitinho, sabendo pressionar a bola. O Vasco, por exemplo, no primeiro tempo teve 16 desarmes, o que mostra que essa equipe de fato competiu. O grande problema do Vasco no primeiro tempo é que o Vasco não conseguia ficar com a bola. O Vasco não conseguiu acertar praticamente nenhuma transição. Nem pelos seus volantes, muito menos pelo seu meio-campo. E aí eu acho que o ponto principal, David e Adson apresentaram um futebol muito abaixo do esperado no primeiro tempo e o Vasco simplesmente não conseguia fazer aquela saída de bola pelas pontas para liberar Paulo Henrique, para liberar Lucas Piton, para que o Adson e o David possam também conversar dentro de campo. O Verratti também hoje não conseguiu aparecer tanto nessa área, mas eu acho que de forma geral o time do Vasco fez um jogo terrível com a bola. Nenhuma transição era segurada, o Vasco ele se livrava da bola muito rapidamente, ele não conseguia acertar os passes, estava ansioso na partida. Então como é que se desenhou o jogo depois dos 10 primeiros minutos? Intensidade, ataque, inversão de jogo pelo Galo, um jogo equilibrado tanto pelo meio quanto pelas pontas, ora na direita com o Gustavo Scarpa, ora na esquerda com o Paulinho, um Bernat flutuando pelo meio, o Hulk é um dos principais jogadores do futebol brasileiro desde que ele voltou, se não for o principal, assim, um top 3, digamos assim. E quando o Hulk tá querendo, quando o Hulk tá com espaço, ele vai decidir jogo. Assim como quando o Scarpa tá assim, quando o Bernat tá assim, quando o Paulinho tá assim. Então o meio campo do Vasco ele conseguia recuperar a bola desses jogadores que são extremamente qualificados, mas não conseguia progredir, não conseguia fazer o Atlético nem mesmo sofrer, nem mesmo correr atrás da bola num contra-ataque. Tanto é que o Vasco não chutou a gol no primeiro tempo. Existe uma métrica hoje no futebol que é muito utilizada, que se chama a expectativa de gols, que é o XG. O Vasco teve uma expectativa de gols de 0.0, porque o Vasco não chutou. Não chutou nem para fora do gol, nem no gol e praticamente não conseguiu passar da intermediária do Atlético Mineiro. Isso que eu digo é o jogo com bola. O jogo com bola hoje condicionou um resultado muito negativo para o Vasco hoje. Porque quando você joga, cara, contra equipes que tem Paulinho, Hulk, os jogadores que eu já citei aqui, em algum momento da partida, se esse time tá te pressionando 20, 30 minutos, além de você, na sua zaga, por mais que você tenha um sistema organizado, você tem individualidades que são
individualidades baixas, digamos assim. O Maicon e Léo vêm fazendo grandes partidas nos últimos 2 jogos, mas são jogadores que tecnicamente estão abaixo, que não são do nível suficiente para enfrentar Hulk, Paulinho e tudo mais que eu falei. Em algum momento, esses caras martelando 20, 30 minutos, eles vão conseguir achar o gol. Como eles já tinham conseguido achar o gol na bola do Gustavo Scarpa, que acabou saindo, mas que foi uma bela batida onde o Maicon dormiu e o Bernard, na primeira trave, conseguiu aproveitar. E logo depois, o Gustavo Scarpa achou o Hulk dentro da área e o Maicon também não conseguiu marcar. O Hugo Moura estava na frente da área acompanhando, não conseguiu chegar para acompanhar também. Enfim, e o Atlético Mineiro abriu o placar depois de martelar por 20, 30 minutos aí o Vasco da Gama. Então é natural que uma equipe que é muito esforçada, que sem a bola consegue de fato ter um sistema de marcação organizado, como vem se mostrando o Vasco da Gama, mas quando tem a bola, o Vasco simplesmente se livrava dela. O Vasco não conseguia segurar a bola. Não teve nenhum ímpeto, não teve nenhuma agressão, não teve nenhum tipo de dano ao Atlético Mineiro no primeiro tempo inteiro. Isso me lembrou bastante, para vocês terem uma noção, do jogo contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, e me lembrou também a partida contra o Internacional, onde o Vasco, no primeiro tempo, jogando fora de casa, teve uma postura mais defensiva. Teve uma postura de marcar em bloco médio para bloco baixo. O Vasco não avançou na pressão para poder marcar o Atlético em cima. O Vasco se defendeu de forma compacta. A questão naquele jogo, o Vasco conseguiu sair para um intervalo ainda no 1-1, primeiro contra o Bahia. Depois o David acaba sendo expulso de uma forma injusta e aí o jogo desmorona. Já contra o Internacional, o Vasco conseguiu segurar o resultado no primeiro tempo e no segundo tempo a equipe subiu de rendimento. A equipe começou a jogar, começou a ter mais coragem para jogar. Mas no primeiro tempo contra o Inter, o Vasco ainda foi mais agressivo, ainda teve um pouco mais de espaço, ainda teve um pouco mais de tramas ofensivas que pudessem causar algum tipo de receio no Internacional. Já contra o Galo não, foi um primeiro tempo nulo. Deixa eu dar esse recado aqui da Simples Reserva, deixa o seu like, pega esse recado aí da Simples Reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Então tá aí, lá na Simples Reserva você tem 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Tá vendo esse QR Code aqui, ó, que aparece aqui toda hora na live? É só você apontar sua câmera e lá na Simples Reserva, no site, você escolhe sua roupa, fica bonitão, fica bem trajado e ainda ganha 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Se você não conseguir apontar sua câmera do QR Code, o link tá aqui na descrição da Simples Reserva, beleza? E aí, quando eu digo isso, gente, eu não posso deixar de citar aqui, como eu disse pra vocês, que eu assisti os lances duvidosos da partida. E assim, gente, existem lances que são discutíveis, que a gente pode... aqui é interpretativo, aqui não é. Por exemplo, vou dar um exemplo qualquer aqui, que muita gente vai achar que foi pênalti. E talvez tenha sido pênalti, mas você tem elementos para não marcar também. Que é o lance que o Verratti tenta subir de cabeça e o Júnior Alonso abraça ele. Gente, na teoria, deveria ser pênalti. Só que esse tipo de lance acontece à torta e à direita no Campeonato Brasileiro inteiro. Se você começar a dar esse tipo de lance, você vai dar um monte de lance. Você vai dar pênalti a rodo no campeonato inteiro. Então, pra mim, esse é um lance discutível. Nem vou entrar nesse mérito. Aí você tem o lance do impedimento do Paulinho, do gol do Atlético Mineiro. Que a bola passa, o Paulinho tenta disputar ela, parece que ele está impedido, não tem como ter essa definição porque a gente não tem a tecnologia da imagem, mas parece que ele está impedido. E na minha opinião, ele participa de alguma forma do lance sim, porque mal ou bem ele pode atrapalhar o Léo Jardim e atrapalhar também o Maicon. Eu acho que foi uma interferência que iria evitar o gol do Vasco? Eu acho que não. Eu acho que o Vasco ia tomar o gol do mesmo jeito, tá?
Acho que o Galo ia conseguir fazer o gol, que o Hulk ia conseguir fazer o gol. Então, mais uma vez, é também um lance discutível, na minha opinião. É interpretativo. A gente pode achar que foi, que não foi, faz parte. Eu não vou entrar nesse mérito. Agora, tem um lance que pra mim é indiscutível. E, repito, gente, eu não quero entrar em conflito com vocês do chat, nem nada. Tentem entender que eu estou tentando fazer aqui uma análise tranquila, de forma cabeça fresca, tá? Que existem lances que são muito discutíveis, que a gente vai ficar discutindo aqui até amanhã se a gente estivesse numa mesa de bar tomando uma cerveja, e existem lances que são indiscutíveis, que são fatos, que são claros e cristalinos. E que dentro desse Campeonato Brasileiro, outros lances que foram muito menos graves do que esse, que eu vou citar agora, acabaram sendo pênalti. Que pra mim é o pênalti em cima do Praxedes, a cotovelada que ele recebe ainda no primeiro tempo, ainda com 5 minutos de jogo. Isso pra mim não tem discussão. Eu até acredito que o jogador do Atlético, se eu não me engano o Otávio, não tinha a intenção de dar uma cotovelada no Praxedes, mas o fato é que ele dá uma cotovelada no Praxedes. O fato é que ele afasta a bola e nessa disputa de bola, ele, no movimento de fazer a cabeçada, ele dá uma cotovelada na cara do Praxedes, dentro da área. E isso me lembra muito, pra você ter uma noção, de um lance que veio logo na minha cabeça imediatamente, foi o lance do Bruno Henrique, onde marca um pênalti pro Flamengo, um lance menos intenso, um lance em que estava uma disputa muito mais aberta e que ele acaba tendo uma cotovelada na cara e que ele acaba tendo o pênalti concedido. E o VAR chama. Porque pra mim esse erro do Klaus, que é terrível, o Klaus acha que ele tem, que ele tá apitando futebol 2.0. Ele tem uma mania de achar que ele tá na Premier League. Sendo que assim, ele não tá na Premier League. Ele deixa o jogo andar de uma forma que não é positiva. Porque ele não faz o jogo correr. O que ele faz? Ele ignora faltas. Ele ignora cartões. Ele ignora lances que são graves pra dar um cartão amarelo e ele não dá. Ele ignora faltas que são faltas e ele não dá. Porque uma coisa é você ter um jogo corrido. Jogo corrido acontece, um jogo mais pegado, que você não vai ficar marcando faltinha de proteção de não sei o quê. Outra coisa é você ignorar faltas. O Klaus é terrível porque ele ignora faltas, porque ele ignora cartões. E quando eu digo isso, não é só do Vasco não, tá? Não é só do Vasco não. Teve um lance no segundo tempo que o Adson toma um carrinho, se eu não me engano, do Júnior Alonso, que na minha visão já tinha amarelo, acho que se eu não me engano já tinha amarelo, que aquilo é pra cartão amarelo. Aquilo é pra cartão amarelo. E ele ignora um cartão amarelo de um lance de contra-ataque claro. Assim como outros ele ignorou. Assim como a falta do Matheus Cocão no Hulk, no segundo tempo. Na verdade, não foi nem do Cocão. A falta foi do Sforza. O Sforza tenta puxar o Hulk, desequilibra ele, e isso dá uma estabilidade pro Matheus Cocão fazer o corte, e o Hulk cai. Tinha que ter sido dada a falta. E ele não dá a falta no Hulk, porque ele é horroroso. O Klaus é horroroso. Ele acha que ele tá apitando a Premier League, mas o que ele está fazendo é prejudicando o jogo de futebol sem apitar as faltas que são faltas e sem dar os cartões que tem que ser dados. Tá? Mas nesse caso do Praxedes, o erro não é do Klaus. É difícil você ver aquele lance ali com o jogo rolando normal. O erro é do VAR. O erro é do VAR. Porque ali, claramente, é um lance que no mínimo, você tem que dar o benefício da dúvida pro juiz. Klaus, olha só. Teve uma cotovelada aqui na cara do Praxedes. Talvez você não tenha visto o lance. Talvez não tenha sido pênalti. Mas, cara, foi uma cotovelada em cheio na cara do Praxedes. Dá pra você dar uma olhadinha e tomar uma decisão? Esse é o papel do VAR. Esse é o papel do VAR. Não é o que o VAR fez ontem, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras. Que o Cruzeiro foi fazendo um gol legal, e uma faltinha ridícula, totalmente passível de interpretação, totalmente dúbia, você pode dar ou você não pode dar, dependendo do critério do árbitro, e essa falta foi suficiente para o VAR chamar e anularem o gol do Cruzeiro. Esse não é o papel do VAR. O papel do VAR é justamente chamar em lances onde você tem uma interferência clara, que foi uma cotovelada do Otávio no Praxedes, por querer ou sem querer, que você tem que chamar o juiz. Porque o juiz dificilmente vai ver aquilo ali. Dificilmente ele vai conseguir assistir aquilo ali. E veja bem, gente. Veja bem. O Vasco mereceu perder hoje, tá? O Vasco fez um jogo muito ruim, principalmente no primeiro tempo. Muito ruim.
O Atlético Mineiro jogou muito mais do que o Vasco no primeiro tempo. Jogou muito e o suficiente para poder vencer o Vasco no primeiro tempo de até mais gols, tá? Só que quando você tem um pênalti com 5 minutos de partida e que é ignorado pelo VAR, essa partida ela pode ter o seu enredo mudado. O jogo poderia ter sido outro se o pênalti tivesse marcado. Então assim, repito, teve o lance lá do Júnior Alonso, teve o lance com o Verratti, teve o lance do Paulinho, que pode ser impedimento ou não. Aí, rapaziada, isso tudo é interpretável. Eu acho que é discussão, não vou nem entrar nesse negócio, porque pra mim cada um tem sua opinião, valeu. Tamo junto, é do futebol, é do jogo. Agora, o lance do Praxedes, pra mim, é indiscutível. Pra mim, é um lance que interfere dentro da partida. Dito isso, repito, como o Vasco fez um jogo terrível sem bola e o Atlético Mineiro mereceu muito sair o vencedor do primeiro tempo, o fato é que esse mesmo personagem, que é o Praxedes, que acabou não tendo o pênalti concedido, também participa negativamente. E pra mim, ali, ele não só entrega o gol pro Hulk, mas ele entrega o jogo na mão do Atlético. Porque o Vasco dificilmente, com 2-0 no placar, conseguiria um resultado positivo jogando contra um Atlético que é muito forte, fora de casa